alguma coisa, eu Não, vou é beber uma aguinha interessante aqui. que tem vários seres. E eu queria até falar disso, porque baseado até no livro de Daniel, que Gabriel veio e não conseguiu chegar. Certo. E aí ele foi chamar Miguel. Aí Uhum. muitos falam, não, Gabriel não conseguiu chegar lá porque ele é anjo mensageiro. E o Miguel é um anjo guerreiro. Entendi. E, então o mensageiro não faz guerra. Existe separação anjo de guerra, anjo mensageiro, anjo disso, nessas categorias, nesse nível. Ou é tudo a mesma coisa? Como... Olha, eu creio assim que existem atribuições diferentes, mas não que como esse daqui é um mensageiro, ele também não pode guerrear. É como nós, né? Nós intercedemos, nós adoramos, nós pregamos, nós podemos desenvolver diversas funções, né? Os anjos, muitas vezes, eles têm diversas funções. Por exemplo, Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele também é guerreiro, né? Ele é um anjo de guerra. Ah, Então não é porque ele não conseguiu guerrear. eu entendo que não. Eu entendo assim que ele é um anjo de guerra. É claro que ele estava. A missão dele era trazer uma mensagem, uma revelação para Daniel. Ele é um anjo que opera na dimensão da comunicação, realmente. Mas ele também é um anjo guerreiro. Eu creio assim que ele veio trazer a mensagem, houve uma resistência, uma guerra de alto nível. E foi tão forte. Quem sabe Gabriel veio com a espada, com a armadura, né? Ali com todo o equipamento, mas mesmo assim havia uma batalha muito intensa ali contra os principados, potestades ali da Pérsia, ah, que mesmo Gabriel sendo um anjo poderoso de guerra também, ele precisou do reforço aí De Miguel. do arcanjo Miguel, né? E Miguel, daí Miguel vem com tudo, né? Miguel é o príncipe protetor de Israel, né? Diz que em Apocalipse 12, né, houve uma guerra no céu e Miguel guerreou contra a serpente, né, contra o dragão e os seus anjos. Então Miguel realmente é um comandante de É. tropas, né? Na Bíblia, que eu acho que cita, não sei se posso estar enganado, só esses dois nomes, né? Miguel e Gabriel. Agora vou pro que o pessoal também muito questiona, vamos para polêmica. É, você sabe o nome dos seus anjos? E você falar, e se qualquer crente pode saber o nome dos anjos? Ok. Realmente a Bíblia cita por nome, né? Realmente a Gabriel, Miguel. Se você for olhar querubim, serafim não é o nome, né? Querubim é uma camada, né? Uma categoria. Serafim é uma categoria. É, mas existem algumas. Até alguns escritos, né? Que citam, por exemplo, o arcanjo Rafael, que seria um anjo da dimensão de cura. Ou o próprio arcanjo Uriel, né? Que seria uma dimensão de iluminação, uma dimensão de glória muito forte, Uriel. E sim, né? Sim, você pode vir a saber o nome de anjos que caminham no seu ministério, na sua vida, né? Isso pode acontecer. Deus pode querer te revelar isso. Né? Você, Às vezes pode ser que Deus não queira, né? Revelar. você sabe o nome do seu? Olha, a gente tem algumas dimensões angelicais que caminham, né, no nosso ministério. Em termos de nomes, nós temos algumas pistas, algumas dicas. Por exemplo, uma vez o Senhor me mostrou que existia um anjo chamado Gamaliel que operava no meu ministério, né? Acho até engraçado, né? O nome Gamaliel. E de fato, e esse anjo Gamaliel, ele vem na área do ensino. Você vai ver que existia realmente um homem chamado Gamaliel na Bíblia, que Paulo aprendeu aos pés desse tutor, desse mestre da Torá, Gamaliel, né? Mas no meu caso, quem sabe Gamaliel, Paulo tinha esse anjo Gamaliel lá com ele também, né? No meu caso, eu sei que um dos anjos que tem cooperado no meu ministério seria esse. Mas nós temos esferas, por exemplo, o próprio arcanjo Uriel, ele opera muito no nosso ministério. Né? Então, existem até mesmo relatos de pessoas que se conectam com a gente
e daqui a pouco começam a ter sinais angelicais, sinais que estão relacionados com o arcanjo Uriel. Até uma vez eu tive um sonho em que me foi revelado, né, essa participação do arcanjo Uriel no meu ministério, né? Então, são algumas pistas. Aí a profetisa Bruna também tem lá mas eu não vou citar agora aqui. Pelo menos um eu me lembro aqui que ela sabe o nome, né? Mas eu não vou citar, que quem sabe ela possa citar em outro momento. Quantos anjos acompanham o ministério? E aí, até ligando essa pergunta com o crente, o normal, quantos anjos acompanhar o crente ou vai do chamado, do Isso, propósito? isso. Basicamente, podemos dizer que cada crente teria pelo menos um, né? Na verdade, quem sabe até cada pessoa que vem ao planeta Terra seria designada para cada pessoa, né? Um anjo que seria um anjo protetor, né? Um anjo guardião. A batalha espiritual ela é tão forte, apóstolo Ariston, que em muitos casos, se desde o nascimento da pessoa não tivesse ali um anjo guardião, protetor, às vezes a pessoa nem nascia. Ela era abortada ou acontecia alguma coisa na gravidez. Em muitos casos, a pessoa teria morrido na infância se não houvesse já, desde o nascimento, desde a concepção ali, um anjo designado para proteger essa vida, para proteger essa pessoa. Então, basicamente, podemos dizer isso, que o Senhor designa anjos pessoais para o cristão em especial, né? Com certeza. E aí, de acordo com o chamado, de acordo com o propósito, isso daí vai acontecendo. O quê? De a pessoa ser acompanhada por mais anjos, ou às vezes não é nem a quantidade, mas às vezes é o nível, às vezes é o tipo angelical que vai acompanhar aquela pessoa, né? Então, às vezes a pessoa ela pode ter muitos anjos de uma determinada categoria e uma outra pessoa, às vezes ela tem menos ali, ela tem um anjo que está ali sempre com ela, mas seria um anjo de uma patente maior, né? Então, de acordo muito com o propósito da vida da pessoa, de acordo com o chamado, isso realmente vai fazer diferença. Eu creio que tanto na quantidade quanto na classificação dos anjos, né, que vão acompanhar essa pessoa. E como faz a pessoa para entrar nessa dimensão maior, interagir, ter sensibilidade, entender esse ministério, né? Que você disse que o ministério dos anjos é para todo cristão. E tem Certo. muita gente que nem entende sobre isso, não é falado, tem igreja que não ensina sobre isso. Como faz para ele? Legal. Interessante porque enquanto eu preparei até aqui a mensagem, me veio algo sobre o fogo. O fogo. Preste atenção. Nós estamos falando sobre dimensões espirituais, sobre níveis de glória. Níveis de glória. Níveis de intimidade com Deus, níveis de elevação no mundo espiritual, né? Nós sabemos que o mediador de tudo isso é Jesus. Então, quem que é o mediador? É Jesus. Quem que é a porta que abre os acessos? É Jesus. Quem que é a escada por onde você sobe esses níveis? É Jesus. Né? A escada de Jacó, por onde os anjos sobem e descem, é o próprio Senhor. Né? Jesus mesmo falou para um discípulo, ou um futuro discípulo, você verá os céus abertos e os anjos descendo sobre o filho, subindo e descendo sobre o filho do homem. Então, Jesus, ele é essa escada de Jacó. É por meio dele que nós alcançamos os níveis de glória, né? Cada vez mais profundos, níveis de intimidade. Agora, o que nós precisamos entender? Esses níveis de santificação, esses níveis de intimidade ou níveis de glória, né? Lembra que acho que é 2 Coríntios 4, né, se eu não me engano. Somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Esses níveis, apóstolo Ariston, eles estão muito ligados ao fogo.
Veja bem, preste atenção no que eu vou falar para você. Você que me acompanha, né? Se você quiser conferir na sua Bíblia, há um texto em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler aqui uma parte aqui desse texto. Diz assim: Vocês chegaram ao Monte Sião. Olha só, aqui o apóstolo, o autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus, ele vai falar de dimensões celestiais aqui. Olha só o que ele fala. Vocês chegaram ao Monte Sião, um local espiritual. Isto é, a cidade do Deus vivo. Ou seja, ó, não importa onde você está, né? Você pode estar no Brasil, você pode estar na Alemanha, na Ucrânia. Se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, um crente, você está chegando a essas dimensões. Você está sendo incluído em toda essa dimensão celestial. Você está sendo assentado com Cristo nas regiões celestiais. E aí ele diz assim: ó, vocês chegaram ao Monte Sião, isto é, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos em assembleia festiva, a comunidade dos primogênitos cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz, que é Deus de todos, ao espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, ao mediador, Jesus é o mediador, de uma nova aliança, Yeshua, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí ele fala assim, ó, portanto, isso está em Hebreus 12, 28, portanto, por termos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos a Deus um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor. E aí o 29 diz assim: porque de fato, nosso Deus é fogo consumidor. Veja bem, Deus, ele é um fogo consumidor. Quando Deus desceu no monte Sinai para entregar a lei, para nos entregar a Torá, a palavra diz que aquele monte estremeceu. Ali haviam chamas de fogo, labaredas, né? O monte em si fumegou. Houve tremores ali, relâmpagos, trovões. E eles escutaram, né? A voz de Deus de forma audível e temeram. Temeram. E aqui o autor de Hebreus está falando assim, ó, vocês devem temer mais ainda. Então imagina só, se eles que receberam a Torá por meio de anjos, porque Gálatas diz que a Torá foi entregue a Moisés por meio de anjos, os anjos mensageiros, muitos deles. Né? A revelação da Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá, muito dessa revelação veio por meio de anjos. Alguns chamam Pentateuco, né? Que exatamente, o Pentateuco, seria o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a lei foi entregue por meio de anjos ali, e Deus desceu sobre aquela montanha. E aí aqui ele está falando assim, vocês, porém, vocês chegaram ao monte, vocês têm que ter mais temor ainda, porque se aqueles lá que receberam por meio de anjos desobedeceram e receberam uma punição, quanto mais vocês que estão, como se ele estivesse dizendo, imagina vocês que têm um acesso direto a Deus, que têm o Espírito de Deus, que podem escutar a voz de Deus, que podem conversar diretamente com Deus por meio de Jesus. Imagina, quanto mais vocês devem temer. Porque se eles não foram poupados, imagina vocês, se vocês desobedecerem àquele que fala. Então é muito forte. É muito forte. Agora, você havia feito uma pergunta, né? Como que era mesmo? Eu não lembro. Não lembro da minha pergunta.
Mas eu lembro. Mas só que é algo interessante De como acessar as dimensões, né? Como cristão que é como pode. crescer Aí eu nisso, comecei a né? falar do fogo. É. Isso. Eu já continuo, Agora, pode falar. é que o profeta Renato também é mestre, né? E como mestre vai se aprofundando, vai se aprofundando. Por isso que é muito bom o conteúdo dele lá no canal dele, lá no Instagram e nas lives. Então, depois ele vai falar do seu Instagram, canal, e ele também tem uma igreja online. Tudo isso, livros, ele vai poder estar falando. Mas é interessante do fogo, que quando eu me converti, a primeira coisa que eu senti, e principalmente depois do batismo do Espírito Santo, é fogo. Sempre senti, Amém. principalmente quando eu oro muito em língua, eu sinto fogo aqui no meu peito. E as orações, quando eu ministro nas pessoas, muitos falam que a sensação que eles sentem é de fogo. Glória a Deus. Então tem a ver Isso. isso, né? Crescer no fogo. Isso, aí eu vou pegar o gancho e continuar, né? Aí eu lembrei agora eu lembrei de uma frase de uma Pode ir. irmã pentecostal. Eu nasci no fogo, fui criado no fogo e vou morrer no fogo. A irmã gostava de falar isso. Glória a Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, imagina só, na dimensão mais alta do céu ele está, ele é fogo. Ele é chamas vivas. Né? Eu já tive experiências com Deus, com fogo de Deus, fortíssimas, né? Do fogo, batismo de fogo, fogo de Deus, de sentir o fogo de Deus, as labaredas, né, do Senhor. Essa é a natureza de Deus. Deus é um fogo santificador, um fogo purificador, né? Um fogo de sabedoria, né? Um fogo vivo que nunca se extingue. E Deus, então imagina só, apóstolo Lário, ele lá nessa dimensão é a dimensão com mais fogo. Por isso que é nessa dimensão que habitam serafins. A palavra serafim no hebraico ela significa exatamente seria os ardentes, ardente, os incandescentes, né? Os serafins são seres em chamas. Interessante que em alguns momentos que existe uma ativação de um serafim que vai operar ali no meu ministério, eu sinto um fogo no meu pé. Eu sinto, apóstolo Ariston, uma chama na minha perna, no meu pé, como se vindo pelo pé, né, a partir do pé. E é um fogo que é diferente do quando eu sinto o fogo de Deus. Até mesmo no nosso congresso, que fizemos em Curitiba, tinha um local ali, no nosso congresso, foi num hotel, né, que nós fizemos, foi tremendo ali, a glória de Deus se revelou ali. Isso foi em outubro, fizemos o congresso, Habitando na Glória, o nome do congresso que fizemos. Quem sabe esse ano a gente faça mais uma vez, né? Quem sabe? Amém. E nesse congresso, Habitando na Glória, foi tremendo, né? Deus desceu ali naquele hotel, abalou o hotel. Foi tão forte que teve uma hora que a gente estava no altar, eu e a profetisa Bruna, nós dois juntos no altar, que eu e ela vimos a nuvem da glória se manifestar ali visivelmente. Nós vimos aquela nuvem, de repente, assim, a gente olhou e falou assim, meu Deus do céu, eu e ela com o microfone na mão lá no altar, ministrando, e aquela nuvem se formou. Eu via, ela via. E ficou um tempo. Eu até fiquei pensando, meu Deus, eu acho que tá todo mundo vendo essa nuvem aqui, porque não é possível. Para mim, ela era como se fosse física. Eu até fiquei, uau, o que é isso? Aquela nuvem. E me parece que outras pessoas relataram que também viam essa nuvem ali durante a ministração. A nuvem da glória, presença de Deus. Agora, existia um local ali na frente, perto do altar, que toda vez que eu passava, era como se fosse um quadrado ali, um metro quadrado, assim. Toda vez que eu passava ali, eu sentia uma chama assim, que eu falei assim, meu Deus, é sempre que eu passo nesse lugar. Aí eu até chamei um irmão, veja aqui, vem aqui, você também, para ver se você sente na sua perna esse fogo aqui. E era uma chama ardente. É quase como se doesse a perna. Ardia. Uma chama ardente. E eu entendi que eu comecei a perceber no meu espírito que exatamente naquele ponto do hotel, da plataforma ali,
do local de reunião, estava posicionado ali um serafim. Me vinha, no meu entendimento, eu creio que no meu entendimento espiritual me vinha que era um serafim. É como se eu quase pudesse vê-lo ali, assim, parado, posicionado ali, naquele ponto. Ele não saía dali, ele ficava ali. Quando eu passava naquele ponto, eu sentia aquele fogo ardido, um fogo ardido na perna. E esse mesmo fogo ardido, eu sinto na minha perna vindo, e eu sinto assim, é diferente. Não é como quando eu recebo o batismo de fogo de Deus, a presença de Deus em fogo. É um outro, é como se fosse uma outra sensação. E eu já comecei a entender, essa sensação é um fogo que está ligado ao serafim. Porque de vez em quando eu creio que esse serafim ele se manifesta também no nosso ministério, né? Então, os serafins são ardentes. Serafins, querubins e ordens, eles têm corpo espiritual próprio para essa dimensão de fogo. É aqui que eu queria chegar, olha só. Você precisa adquirir esse corpo espiritual, você precisa ser transformado de glória em glória. Com esse corpo de carne, Isso. eu posso chegar nessa dimensão? Eu entendo que você pode estar nessa dimensão. Porque olha só, nós temos um corpo de carne, um corpo contaminado. Mas à medida que nós somos santificados, nós recebemos a própria natureza de Deus. Então o que acontece? Isso vai te transformando de dentro para fora e você vai começando a ser transformado. É claro que você ainda continua com essa carne aqui, né? Mas você espiritualmente começa a receber um revestimento. É como se aquela glória que Adão perdeu começa a voltar. Então a luz... Mas isso aí tem a ver com santidade, com... Sim, isso. Tem a ver com santidade. Vamos... Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas essa santidade, para ficar claro, pessoal, é cabelo, é roupa... Não, como é essa não. santidade? Quem habitará no monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, ou seja, a ausência do pecado, né? E um coração puro. Então, essa santidade é uma santificação interior. Não é a santificação dos fariseus, que Jesus falou, dos fariseus da época, né, ali, que Jesus falou assim, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior do copo está sujo. Então, não estamos falando aqui sobre usos e costumes, né? Estamos falando sobre a santificação do coração. A pureza. Né? Os puros verão o Senhor. Então é uma santificação mais profunda. Né? Tanto é que Jesus falou, né? Se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não vão herdar o reino. Vocês não entram no reino. Porque a justiça dos fariseus era exterior. Pelo menos eu entendo que é assim, né, que se interpreta esse texto. Nós precisamos de uma justiça no interior. É uma santidade no interior. E nisso nós estamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, essa luz está retornando, essa glória está retornando. Então nós começamos a desfrutar essas dimensões celestiais em nós, com cada vez mais facilidade. Daqui a pouco você vai orar, você já sabe que você já está numa dimensão assim elevada. Você fala assim, meu Deus, eu posso não ter sido arrebatado no corpo aqui, eu posso não ter caído aqui arrebatado, mas eu sinto que o meu espírito se elevou. Tem vezes que eu sinto que eu estou na dimensão da árvore da vida, da natureza, vamos colocar assim, da natureza de Deus, da beleza de Deus, ambientes refrescantes, né? Tem vezes que são dimensões de mais temor, dimensões de glória. E isso sem sair da minha casa, sem cair inconsciente no chão. Não. Consciente, em oração, eu percebo que o meu espírito está sendo levado a essas dimensões. E não só isso, quando nós somos levados a essas dimensões, a realidade dessas dimensões também se manifesta no natural. Ao nosso redor. Então, por exemplo, se a pessoa ela vive nos céus elevados, aonde ela for, aonde ela andar, esse ambiente de santidade, ou de paz, ou de temor de Deus, ou de milagres. Por isso que tem pessoas que, onde passa, daqui a pouco, milagre, 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 é o ambiente. Onde Jesus andava, ele liberava milagres, porque ele andava nos céus abertos. Ele andava nessas dimensões altas do céu
E isso se manifestava na Terra. Então, quanto mais nós habitamos nessas dimensões, mais essas dimensões vão se revelar também através ou da sua vida, né? Ou do seu ministério. Qual foi a experiência mais forte que você teve com anjos? Com anjos? Ah, eu até me lembrei que em um dos podcasts, eu citei, né, que eu fui levado ao quarto do Senhor, mas não contei a experiência, né? Eu não contei. Eu não lembro, acho que não. Eu vou citar Então essa. conta tudo. Eu vou citar essa experiência do quarto do Senhor, porque eu creio que essa experiência mostra como no céu tem muitas dimensões e são dimensões distintas. Eu tive uma experiência, nós estávamos em adoração, isso há muitos anos atrás, e eu creio que eu posso dizer dessa forma, né? Eu fui arrebatado, eu tive um arrebatamento de sentidos, acho que eu posso dizer dessa forma, e subi. Meu espírito subiu, né? Quando eu subi, eu escutei uma frase. Vou pegar mais água aqui, Alex. Pode pegar. Eu escutei uma frase. E a frase me disse assim: Não pode. a frase me disse assim: diante do trono. Então, olha só, eu tive o meu espírito subiu. Quando eu subi, eu escutei essa frase: diante do trono. Você, só para entender, você viu o seu espírito subindo? Eu percebi que o meu espírito subiu. Aí eu vi lá no céu já. Você viu lá já. Eu vi. Como se fosse apagou aqui e acordou lá. É como se eu percebi que eu subi bem rápido. Quem sabe como quando você sobe num elevador, que de repente você tem aquela sensação. Eu subi e durante essa na transição, antes de eu ter a visão lá no céu, eu escutei essa frase que disse assim: diante do trono não é o lugar de maior intimidade. Eu ouvi essa frase. Diante do trono não é o lugar de maior intimidade. Você estava no trono. Não. Essa frase eu já achei impactante, né? Porque geralmente todo mundo fala do trono de Deus. Chegar na sala do trono. E eu já tive muitas experiências, assim, estando em adoração, de ter visões desse ambiente da sala do trono. Isso quando eu tô numa igreja adorando, acontece muitas vezes de eu ter percepções ou eu creio que eu posso dizer visões dessa dimensão. Né? Eu começo a perceber essa dimensão do trono de Deus, da glória de Deus, da movimentação que acontece ali, né? Então, em algumas vezes eu tenho essa percepção. Agora, e realmente a sala do trono era um lugar que eu buscava muito nessa época. Eu buscava muito a questão do trono, porque eu tava tendo essas revelações, assim, eu percebia a movimentação que acontecia ali, o temor que envolvia esse ambiente. Eu tive experiência de ver a glória de Deus, Jesus como aquele que é adorado ali. Agora, eu ouvi, diante do trono não é o lugar de maior intimidade. Aí aquilo já achei aquilo forte, né, quando eu escutei. Aí o que aconteceu? Aí eu estava na visão, eu vi um quarto. Eu não contei isso, né? Mesmo. Eu estava num quarto. Eu vi um quarto. Havia um quarto. E muito silencioso, né? Como se fosse um local reservado. E o meu espírito entrou nesse local. Era uma dimensão lá no céu. Meu espírito entrou nesse local. E quando eu entrei nesse local, foi comunicado no meu espírito a solidão. Olha que interessante. O meu espírito começou a sentir a solidão de Deus. E aí, aquele ali era o quarto do Senhor. Não que eu via claramente o Senhor, mas eu sabia que ele estava ali. Eu sabia que ele estava naquele ambiente. E aí eu percebia que havia um rio,
como se fosse um rio fluindo bem lentamente, e era um rio de lágrimas. De lágrimas. E esse rio de lágrimas estava fluindo do Senhor. Eu entendo assim, que esse local é como se fosse assim, diante do trono, o rei se assenta, o juiz se assenta. Então o trono é uma dimensão de governo, é uma dimensão de justiça, é uma dimensão que está ligada às funções. Que Deus é o que reina, Deus é o que julga, é ele que se assenta, ele que governa todas as coisas. Mas imagina um rei. Um rei, quando ele se assenta no trono, é para reinar. Mas não é o lugar de maior intimidade do rei. Quem sabe, para alguns amigos, existiam outros lugares que o rei se expressava ainda mais, né, do que só na sala do trono. Então, esse era o quarto do Senhor. E havia é como se fosse um rio de lágrimas fluindo. E o Senhor, nessa experiência que eu tive, o Senhor me comunicou assim: eu te chamei para esse lugar. Eu quero que você faça companhia, que você vigie. Eu quero que você me assista. Essa era a palavra, assista. Eu quero você me assistindo de dia e de noite. Esse é o lugar, muitas vezes, do profeta, né? O profeta, ele é chamado para uma dimensão onde ele vai estar consciente de Deus de dia e de noite, né? Como que está o coração de Deus? O que Deus está pensando? Quais são os planos de Deus, né? Por isso que existe aquele famoso texto, né? Que Deus não fará nada Sem antes avisar os seus profetas. sem avisar os seus profetas. Então, nessa experiência, apóstolo Ariston, essa foi uma das experiências que eu creio que eu fui levado numa das dimensões mais elevadas de intimidade mesmo com Deus. E aquilo me contagiou, assim, aquilo impactou meu coração. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, tem muitas pessoas com interesse, muitos interesseiros, mas poucos são aqueles que estão buscando, que estão interessados de fato no meu coração, que estão de fato interessados no que eu penso, no que eu quero, na minha intimidade. E Deus estava me desafiando. Fica aqui comigo, né? Fica aqui comigo, faça companhia para mim. Para mim, essa foi uma das experiências mais fortes, assim, que eu tive com dimensões celestiais. E hoje em dia muito se fala também, profeta. E nós, eu acho que comentamos até lá no podcast 64, que você fez junto com a profetisa Bruna, sua esposa, sobre pedras. Certo. Essas pedras é dos anjos que cai da roupa deles, ou ouvi uma explicação que é a glória. Por que acontece isso? Muito interessante isso. Nós usamos uma expressão, né, que seria a materialização da glória, né? Até quando entra nessa dimensão das pedras, eu me lembro muito do apóstolo Zoélio, realmente, né? Muito do que eu aprendi nesse sentido, né? Sobre anjos também, dimensões, sobre questão desses sinais angelicais, eu tenho aprendido muito com realmente o apóstolo Zoélio Silva, né? E esses sinais acompanham o ministério dele, né? Há muitos anos já, assim, dezenas, centenas de pedras, materializações, às vezes aparece até dentro do corpo da pessoa, a pessoa, não sei se vomita, o que acontece ali, aquelas pedras. Parece no corpo, não sabia não do corpo. Tem experiências, assim, de aparecer dezenas, assim, das pedras, né? Isso aparece muito para vocês? Então, para nós, para mim não, né? Eu pessoalmente, o que acontece nas nossas reuniões é aparecer o pó de ouro, né? O pó de prata. Já apareceu pena. Esse é um detalhe importante, porque o anjo ele tem um corpo espiritual. Então, muitos questionam por isso. Mas o anjo não tem corpo, o anjo não tem pena, né? Porque o anjo não é físico. O anjo não tem pena. Então, como é esse negócio de pena aí? Não, mas é que a pena é um sinal. A pena, ela existe uma dimensão espiritual de glória, e aí o Senhor, ele materializa essa dimensão, ele transforma,
do espiritual para o natural. E aí ele traz isso para nós vermos como um sinal visível. Por exemplo, o maná. O maná do céu é parecido. O maná do céu, ele era uma realidade espiritual. Tanto é que lá no Salmo diz que comer o pão dos anjos. Então o maná, ele primeiramente ele é uma realidade espiritual. Só que Deus fez materializar para servir de alimento, né, para Israel no deserto. Então, o pão, até maná aparece também lá no Ministério do Zoélio, já apareceu maná também. A pena para mim já apareceu. A pedra aparece às vezes para quem anda conosco. Mas para nós, acho que a profetisa Bruna, acho que também não chegou a aparecer a pedra. Mas tem pessoas que participam, por exemplo, até a gente fez recentemente um propósito de 21 dias de oração na madrugada. Fizemos 21 dias, todo dia às 3 da manhã, com um grupo na internet, fechado. Tinha ali umas 40 pessoas toda madrugada com a gente ali em oração. E aí, nas madrugadas, teve muitos sinais, experiências. E pelo menos uma pessoa, que é uma amiga, né? Até deixar um abraço para ela, Georgiana, né? A Georgiana, para ela apareceu uma pedra. E, se eu não me engano, também penas ali da dimensão de Uriel. E aí a gente identifica as dimensões pelas cores. Por exemplo, Isso que eu ia falar, como é que sabe? quando aparece pedras verdes, geralmente, eu vou colocar sempre geralmente porque o reino de Deus, queridos, ele é vasto. Às vezes a gente tenta classificar, mas o reino de Deus ele tá muito além da nossa compreensão. Mas geralmente, quando aparece pedras verdes, é a jurisdição do arcanjo Rafael, de Rafael, que é uma dimensão de cura. O verde mais escuro, uma cura mais profunda. Verde. Uriel é uma dimensão dourada, puxando para o âmbar. Aquela cor de âmbar, aquele dourado, ficando mais escuro, né? Uriel. Que seria uma dimensão de glória, até mesmo de justiça, de iluminação, Uriel. Gabriel, dimensão branca. Dimensão branca. E azul, a dimensão do arcanjo Miguel. Então, quando, por exemplo, aparece a dimensão branca, até teve durante essa campanha alguma coisa com a dimensão branca, se eu não me engano, alguém recebeu também alguma pedra. Se eu não me engano, alguém recebeu uma pedra branca ali, bem quando a gente começou a falar na transmissão sobre a dimensão. Porque Deus me mostrou, em revelação, a gente teve alguns dias naquele propósito que estava tendo experiências na dimensão de Uriel. E a gente sentia nas orações uma dimensão de glória ali. Falei, é a dimensão de Uriel que tá trabalhando. Aí teve um dia que mudou. Aí eu já comecei a ver branco. Aí eu até falei pro pessoal que a gente estava entrando numa dimensão do arcanjo Gabriel. E teve pessoas que receberam, parece, ou pelo menos uma pessoa recebeu uma pedra branca, acho que no dia seguinte, uma coisa assim, se eu não me engano. A minha memória às vezes falha muito. Mas, por exemplo, quando você começa a receber experiências pena branca, pedra branca, que tem a ver com dimensão de santidade de Gabriel, é muito provável que você vai começar a receber mensagens. Porque Gabriel é um arcanjo mensageiro. Um arcanjo que trabalha na dimensão de